E vamos ao vivo agora ao nosso estúdio do Canal Rural, em São Paulo, com o analista financeiro Miguel Daúde. Boa noite, Miguel. Boa noite, Ana Rita. Também participa do programa o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Paul Liu. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber do senhor o seguinte, a previsão de alguns analistas é de que a China é o mercado mais preparado para enfrentar essa crise financeira mundial, é isso mesmo? É verdade que a gente está acompanhando os fatos no mundo inteiro e o país que menos sofreu, que menos foi prejudicado, digamos assim, foi a China, porque vem já preparando pelo governo chinês uma blindagem da sua economia, principalmente no começo desse ano, que o foco era aumentar o comércio, o consumo interno. Polio, a China hoje, recentemente ela divulgou uma nota dizendo que vai rever a classificação da soja que é importada por ela e exportada pelo Brasil. Você percebe que talvez a China, na próxima safra, vá exigir uma renegociação dos preços, uma vez que ela comprou muita soja no mercado futuro a 12, a 13 dólares e a soja hoje está a 8 dólares por bushel. Você vê essa possibilidade? Eu creio que sim. Isso já não é novidade, porque eu me lembro muito bem que em 2004, quando a China começou a ter acesso da compra de soja brasileira, falava a mesma coisa, que a China não tinha intenção de comprar e estava apenas especulando. E depois de passado 4 anos, o Brasil tem a primeira pauta da maior nossa exportação para a China como soja. É claro que com essa crise financeira, todos os commodities começaram a cair os preços. Não somente a soja, como o minério, todo o petróleo, tudo isso caiu de preço. Eu acho que com certeza a China vai tentar negociar e rever esses preços por ano que vem. Bom, a Ana Rita tem uma pergunta para o senhor. Ana Rita. Presidente, como é que está a política econômica da China voltada para o incentivo do mercado interno? Nós sabemos que a China tem uma população muito grande, hoje estipulado em torno de 550 a 600 milhões de pessoas que moram nas grandes cidades. 500 milhões a 600. Isso, e são 40... É 3 vezes praticamente a população do Brasil. Sim, mesmo assim é um número pequeno em relação a toda a população que tem. E uns 350 milhões de campo nos últimos 30 anos, hoje tem uma concentração maior já nos grandes centros metropolitanos, mas mesmo assim o governo chinês ainda quer tirar milhões de pessoas do campo, fazendo que a diferença da receita entre o campo, entre o rural e o urbano seja diminuído. E com isso abre um espaço muito grande do próprio consumo do mercado interno. Eu vou dar um exemplo para vocês, que na semana passada, recente, foi a semana do feriado nacional, a proclamação da República Chinesa. Teve feriado que eles chamaram... Semana Dourada. Semana Dourada. Começou dia 29 de setembro até 5 de outubro. Foi feriado nacional, parou-se praticamente todas as empresas, órgãos públicos, e para exatamente incentivar a população a poderem passear, viajar e consumir. Terminado essa semana, o governo apurou que durante a semana de feriado foram consumidos praticamente 420 bilhões de renminbi, que isso significa 67 bilhões de dólares. Em uma semana. Esse é o mercado de consumo dos chineses, para se ter uma ideia. Hoje a gente sabe que a China tem lá uma dificuldade em fazer essa transição de um modelo exportador. Ela terá que manter o modelo exportador e também atender o mercado interno. Como que está o câmbio na China? Nós aqui no Brasil tivemos uma desvalorização, uma max desvalorização de quase aí 50%. Na China variou quanto? Pois é, esse problema, felizmente, a China soube administrar.
já não é a primeira vez, nós temos problemas sérios de câmbio, uma variação brutal em pouco tempo. Isso destabiliza praticamente a programação de todo o empresário, tanto para aqueles que exportam, como para aqueles que importam. Essa volatilidade no câmbio, na China, chegue, né? Ninguém tinha previsão de que a crise pudesse atrapalhar tanto a vida dos empresários. Na China, graças a um câmbio que está sendo desvalorizado, mas durante toda essa crise, ela permaneceu com uma variação de 0, alguma coisa. Eu lembro que no início da crise, há um mês atrás, o dólar, o renminbi, estava 6,8, caindo para 6,79. E agora aumentou para 6,83. Quer dizer, isso praticamente não atrapalhou a vida tanto do importador como do exportador. Ao contrário, os commodities caíram muito de preço, o aço caiu muito de preço e os commodities caíram de preço. Então isso trouxe até um certo alívio, digamos assim, dos exportadores. Perfeito. Dr. Colil, a Anaí tem mais uma pergunta, por favor. Tenho sim. Doutor Liu, dentro desse contexto, como é que fica essa decisão do governo chinês de fazer um processo de reforma agrária no país? Essa deliberação foi recente, foi questão dessa semana. O partido deliberou que para aumentar a produtividade no campo, para aumentar a aplicação da tecnologia no campo, porque vocês sabem que na China vender o uso desse terreno para grandes corporações, para grandes empresas. Isso, de um lado, vai mudar drasticamente a receita do campo, por outro lado, vai aumentar também a produtividade gerada com essa nova política. Perfeito, a gente volta já já. Ana Rita. Tá certo, então daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Miguel Daúde e com o Dr. Liu. Olá, agora são 8h44. Você está assistindo ao Campo Online no Canal Rural, a TV do Agronegócio, a força do